combinado antes, não tinha, porque eu perguntei para a Carly o que eu deveria fazer, quanto tempo eu tinha, ela disse, está nas suas mãos, faça o que você quiser, mas eu preparei a apresentação justamente em duas partes, uma metodológica, ou seja, no caminho de construção da pesquisa, do texto, e uma segunda parte, inclusive menor, que eu acho que pode se deixar para um debate todas as outras, de apresentação dos resultados da pesquisa e do próprio conteúdo do livro. Mas, antes de tudo, depois do agradecimento ao programa e aos colegas, eu quero agradecer à editora Common Ground por ter publicado o livro. Foi um edital que parece que é lançado todos os anos, então eu chamo atenção para os colegas, para os alunos que tiverem energia para fazer a tradução dos seus artigos e suas teses e dissertações, porque é um edital que corre todo ano, né? Então, vamos lá. Se estiver ficando muito longo, vocês me avisem que eu dou uma cortada em coisas e diminuo. Patrícia, a média é de 30 minutos. Eu posso te avisar em 25, mais ou menos. Tá, não, eu acho que não vai ficar muito mais longo do que isso, não. Acho. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou começar pela dimensão metodológica, né? A minha intenção... eu preparei... Como é que eu faço para compartilhar... que eu não sei se vai estar muito sincronizado com o meu texto, mas eu acho que tem algumas imagens que são interessantes de mostrar. Você já está habilitada. E aí eu faço como? Aí você vai no Share Screen ali embaixo. Share Screen. E escolhe a tela que você quer compartilhar. E Share. Se a voz ficar ruim, vocês já me avisam. Apareceu. E aí, para passar a página, como é que eu faço? Do PowerPoint, eu tenho que ir no PowerPoint. Usa o seu computador mesmo. Usa o seu computador normalmente. Ah, foi, já entendi. Tá bom, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, a intenção inicial de investigar essa trajetória da Oli, ela começou logo que eu voltei ao Brasil, depois de uma longa estadia morando fora. Para quem ainda não conhece o tema do livro, pelo que eu vi aqui, a maioria já conhece, eu não sei se alguém não sabe, a Oli era minha avó, e a outra pesquisa é o Werner, que era marido da Oli, portanto, meu avô. Ela tinha morrido em 1986, eu fiquei fora entre 90 e 95, e o Werner morreu em 92. O fato de eu ter morado esses 5 anos fora foi importante em duas dimensões específicas. Tanto na reformulação da minha identidade social, que se viu transformada de mulher branca, de classe média, em estrangeira, latino-americana ou brasileira, dependendo do contexto, e todos os estereótipos raciais e sexuais que isso implica. Isso fez com que eu mesma percebesse que ser branca não era uma condição dada, nem era objetiva, né? É lógico que essa clareza ela só começou a ser construída, por mais que eu já tivesse sensações, que eu já percebesse que as coisas não eram tão simples como tinham parecido para mim ao longo da minha vida protegida de menininha de Ipanema, construída a partir do momento em que eu ingressei na antropologia, né? A segunda dimensão importante dessa ideia, temos uma plateia aqui presencial, foi que eu cheguei nesse apartamento 3 anos depois que o Werner tinha morrido e 9 anos depois que a Oli tinha morrido. Ou seja, a intensidade do luto já tinha se dispersado com a morte desses avós, né? E aí, com a dispersão desse luto mais intenso, eu pude me deslumbrar com as coisas que eu encontrei ou reencontrei nesse apartamento, né? Não era mais somente a dor da perda, mas o êxtase da beleza, do deslumbramento, da surpresa e do assoberbamento da quantidade de coisas que aquele apartamento tinha. Era um apartamento que tinha milhares de buracos, gavetas, sótão em cima. Enfim, ele tinha uma quantidade de coisas que continuaram me surpreendendo até o dia que eu fiz a mudança para cá, em março, ou seja, 30 anos depois, né? Eu continuava encontrando coisas novas ou reencontrando coisas que tinham desaparecido e eu tinha esquecido delas. O impacto dessa multiplicidade, da diversidade, da beleza e do mistério dessas coisas em mim
e nos outros que sempre me perguntavam onde está aquela bananeira que estava na sala ainda existe? Aquelas peças pré-colombianas ainda estão lá? O que vocês fizeram com a coleção de cordel? As pessoas que perguntavam também pela beleza, pela quantidade, pelo inusitado das peças que eram encontradas nesse apartamento. E foi isso que me levou, em parte, a querer fazer essa pesquisa, né? Por isso, o próprio início do livro, na hora que vocês abrirem o livro, um resumo do conto da Marina Colasanti, que se chama A Moça com Tecelão, conta de 2004. A história desse conto fala de uma mulher que era tecelã e que ela tecia tudo que ela queria. Ela tecia comidas, ela tecia roupas, tudo que ela precisava era tecido. Ela tecia, né? E aí, nesse processo, ela teceu um marido, porque ela começou a se sentir sozinha, e aí esse marido começou a cobrar dela coisas. Palácios, roupas chiques, cavalos brancos, e aí, nesse processo, ela acabou se vendo, tecendo sem parar, e tecendo também, nesse sentido, a falta da simplicidade, a falta do bem-estar sozinho. E aí, um dia, ela esperou a noite, enquanto o marido foi dormir, ela começou a destecer e a desfazer tudo que ela tinha tecido. A leitura das reflexões e a possibilidade que os objetos têm, as coisas têm, de nos fazer coisas, foi essencial para compreender que o livro era sobre as coisas e o seu impacto na instituição de novos valores e de novas relações estéticas, né? Eu chamo atenção para o substantivo instituição, e instituição de valores, relações e estéticas, ao invés de construção de novas realidades. Esse termo é parte de um conjunto de categorias usadas por autores que têm trabalhado com a tentativa de instituição de uma nova epistemologia que não esteja fundada na ideia de duas dimensões separadas, natureza e cultura, como coisas diferentes e contraditórias, né? As implicações do que o Carlos Stael e Isabel de Carvalho chamam de epistemologias ecológicas, na tentativa de autores que não compõem uma escola, mas que, dentre outras coisas, estão pensando, em alguma medida, em questionar, né, buscando questionar, delimitações no campo científico que separam a própria experiência humana do mundo em sua existência objetiva e do conhecimento desse mundo, né? Dentre esses autores, há um certo consenso em lidar com a arte como uma forma de conhecimento não legítimo, tão legítimo quanto qualquer outra disciplina da área de humanas. E aí a gente pode, talvez, buscar o início dessas reflexões ou o início da incorporação das expressões artísticas dentro do contexto de legitimidade de formas de produção de conhecimento no George Marcus, um pouco depois daqueles textos iniciais ou inaugurais da reputação dele, do Writing Culture, né, da escrita da cultura, que foi de 1986, e do esses textos que incluem as artes e o teatro, principalmente, começam a ser produzidos por ele lá na década de 90, quando ele começa a questionar se o teatro não seria uma forma melhor de evocação das complexidades vividas no campo de pesquisa. Dentre eles, tem um texto que foi traduzido para o português, que se chama O Intercâmbio entre a Arte e a Antropologia, como a pesquisa de campo em artes cênicas pode informar a reinvenção da pesquisa de campo em antropologia. Um dos debates que se coloca é a ideia de que a ideia da representação da realidade versus a ideia de uma evocação de certas condições, sensações e reflexões que os relacionamentos estabelecidos na pesquisa permitem, suscitam, trazem, colocam, né? Por trás disso está o questionamento de lá fora versus a ideia de uma subjetividade que é parte constituinte do próprio mundo e o desafio de não separar um fora de um dentro, né? Que pode ser pensado a partir de diversas dualidades dentro
do campo antropológico também, como público e privado, subjetivo e objetivo, feminino e masculino, trabalho e lazer, enfim, diversas dualidades que já vêm sendo questionadas em diversas áreas, né? Duas estratégias que eu acionei a partir dessa ideia de evocação foram: uma, eu retomei o contato com as técnicas de expressão artística que fizeram parte de toda a minha infância e adolescência. Grande parte dos meus primeiros 19 anos de vida foi passado dentro desse apartamento onde eu fiz a pesquisa, diante desses avós, experimentando com todos os tipos de expressão artística que vocês puderem imaginar: colagem, pintura, desenho, estilogravura, literatura. Se eu ia falar desse mundo, eu queria relembrar no meu corpo o que esse mundo provocava em mim. Como é que a minha percepção, por exemplo, se alterava se eu estava olhando para alguma coisa pensando que eu ia desenhar ou eu ia pintar essa coisa, por exemplo. A segunda estratégia foi buscar uma oficina de produção de texto. E aí eu contei com uma delicada indicação da Ana Paula Alves Ribeiro, de uma oficina de uma pessoa chamada Cris Lisboa, que eu indico aqui para todo mundo que queira produzir texto. Eu não lembro o nome exato da oficina, o título da oficina, mas na descrição da oficina dizia algo do gênero escrever com o coração na ponta dos dedos. Um dos exercícios que ela passou foi escrever uma carta de amor. Eu tenho procurado essa carta, mas infelizmente ela anda perdida, provavelmente tem a ver com esses tempos sombrios e a falta de amor no mundo, né? Minha intenção com essa oficina era superar, em alguma medida, a escrita acadêmica e a própria ideia da objetividade que ela pressupõe, né? Eu estava disposta a produzir com prazer, com amor e com dor. Eu ia falar de luto, de sofrimento, de saudade, de admiração, e eu queria que isso aparecesse no texto. Eu consegui em algumas passagens e não consegui em outras. E a professora Miriam Santos, que está aqui, foi uma das leitoras do Copião que apontou com muita precisão essa dificuldade e às vezes superação, né? Eu queria muito que a minha subjetividade estivesse lá no texto, não como julgamento de valor, mas como estilo, como afeto e também como crítica. O final do terceiro capítulo, que foi, na verdade, o primeiro capítulo que eu escrevi, eu produzi sentada no quarto que velou o corpo da Olly. Ainda hoje, cada vez que eu escrevo sobre isso, ou que eu penso sobre isso, meus olhos ficam marejados. Foi uma das formas de superar o luto, né? E, para isso, eu li uma série de coisas sobre isso. O Boris Fausto, por exemplo, tem um livro onde ele processa o luto da perda da esposa dele. Eu li várias coisas relacionadas à busca de origens judaicas, o sofrimento dos antepassados e das maneiras de compartilhar essas experiências, e a forma como essas pessoas se utilizaram dessas coisas e expressaram essas coisas nos seus textos como forma de elaboração também de afetos e de sentimentos e de dor, né? Bom, até aqui eu estava falando de um mundo ideal, de uma pesquisa abstrata que teria me permitido começar pela investigação dos objetos e do apartamento como esse espaço que continha e que expunha aos olhos dessa malha de relações da Olly e do Werner as coisas que eles foram coletar. O ideal só existe na nossa cabeça, né? Portanto, nada disso aconteceu nessa ordem. Isso foi uma racionalização a posteriori, que em grande parte eu fiz só preparando essa apresentação para vocês, mas eu comecei a pesquisa de um outro lugar, que foi buscando reconstituir a trajetória desses dois atores e como é que eles viveram nesse apartamento e antes desse apartamento em um outro lugar em Ipanema, e como é que eles coletaram as coisas que eles coletaram. Em grande medida, eu comecei por esse lugar, por essas trajetórias, porque o Werner nasceu em 1912, a Olly nasceu em 1914, e todas as pessoas que eles conheceram já estavam ou muito velhinhas ou já tinham falecido, portanto, tinha uma urgência de começar por aí, né? Mais dois comentários metodológicos que eu acho importante antes da gente... Alguém falou alguma coisa? Perdi. Não, Pátia. Não? Tá. Uma sobre os tipos de coisas que me levaram à pesquisa.
Falar sobre o tipo de coisas significa falar também sobre uma profusão de tipos de materialidade que impactaram diferencialmente sobre a pesquisa. Nessa imagem, vocês veem as coisas entulhadas, algumas das coisas entulhadas como elas estavam, completamente sem organização, ainda que separadas em algumas pastas, algumas separadas já pela Ollie, outras já reorganizadas pelas diversas outras pessoas que moraram nesse apartamento. O que eram essas coisas? Fotografias, cartas, currículos, peças de cerâmica, peças indígenas, peças, quadros, objetos diversos de artistas ocidentais, peças de madeira, de palha, de tecido, quadros, desenhos, máquinas fotográficas, aparelhos ópticos diversos, tecidos. E aí, investigar essas coisas passou também por entender como e quando elas entraram na vida da Ollie. Compreender os circuitos de troca pelos quais elas passavam e que valores e significados elas tiveram quando entraram e como esses significados foram transformados ao longo do tempo. O próprio apartamento foi tomado como uma coisa em transformação, que contribuiu em grande medida para a mudança desses dois personagens, né, e das trajetórias deles. E aí eu indico um filme que é sobre apartamento, que é o Aquários, para quem não assistiu. E aí o filme vai mostrar como é que o apartamento é parte de um circuito amplo de valores e de sentidos e que tem impacto na vida das pessoas também. O local onde esse apartamento se situa, e novamente aí o apartamento da Ollie e do Werner, era na década de 60, que foi a época que o livro enfoca, o Rio de Janeiro. E aí o fato dele não ser nem exatamente público, nem exatamente privado, foi algo que eu fui descobrindo durante a própria pesquisa, apesar disso já ter sido apontado por diversas outras pessoas em outros contextos diferentes. E isso ser, em alguma medida, uma contradição com algumas propostas do Gilberto Velho em relação ao mundo urbano, né? Uma das formas de lidar com essa profusão de coisas foi contratar bibliotecárias e uma doutoranda de moda que já tinha organizado uma coleção museológica para sistematizar, classificar e tombar todas essas coisas. Assim, nós criamos, eu, junto com essas bibliotecárias e essa doutoranda, criamos algumas classificações, em parte fundadas em títulos que a própria Ollie já tinha dado para suas coisas e as suas coleções, e em parte atribuídos arbitrariamente por mim e às vezes sugerido por alguém. As coisas já tinham perdido grande parte da sua organização original, dada por essa acumuladora que tinha sido a Ollie, depois da morte dela, por seu marido, pelo neto mais novo e por mim, né? 30 anos de gente vivendo no apartamento, as coisas precisam ser realocadas, jogadas fora, distribuídas. O marido dela tinha vendido muitas coisas tinham sido descartadas, outras tinham sido quebradas, outras tinham se perdido. Portanto, há aí nesse processo também uma dimensão de invenção de valores e de invenção dos próprios personagens e do interesse por parte dessa neta e dessa antropóloga na construção dessa reflexão sobre a Ollie e sobre o Werner. A segunda observação metodológica é sobre esse casal que não é tratado como um casal, né? Tem diversas pesquisas sobre casais migrantes, casais de antropólogos. Meu interesse era no casal, porque não era no casal, porque essa abordagem parece, a meu ver, em grande medida, diminuir o papel das mulheres, subsumindo elas ao papel de esposa, né? E aí é interessante a gente lembrar do trabalho da Ana Paula Simeone, que fala de casais de artistas, e, por exemplo, o trabalho da Marisa Correia, que fala de casais de antropólogos. E aí as antropólogas em geral, ou as artistas e as antropólogas que são casadas com antropólogos ou com artistas, são transformadas em esposa de fulano. O caso mais emblemático disso é o da Dinah Lévi-Strauss, que durante muitos anos foi conhecida como Senhora Lévi-Strauss, né? Mas também não era o caso, já que somente a Ollie era artista, ou seja, não era um casal de artistas. Ainda que os dois tivessem sido imigrantes, mas também só tivessem se conhecido no Brasil. Eles se conheceram no Brasil.
No entanto, ele tinha uma trajetória de interesses políticos que certamente impactaram nas escolhas dela. Eles foram casados durante quase 50 anos. Então, a produção, assim como a produção artística dela, certamente tinha impacto na ampliação de uma rede de relações dele, que era maior do que simplesmente pessoas vinculadas ao contexto político partidário, né? Os dois impactavam, entanto, na construção, na instituição da reputação um do outro, né? A biblioteca do apartamento, assim como a coleção de objetos de cerâmica expostas nessa mesma estante onde estavam os livros, então foi um local de observação da construção de temáticas ou da escolha temática dela, ou de muitas escolhas temáticas dela. As fotografias desse apartamento ao longo das décadas de 60, 70 e 80 mostraram por parte da Ollie e como ela foi paulatinamente conquistando tanto uma reputação pessoal quanto profissional, ou de uma carreira no sentido de reconhecimento de valor por parte dos pares, como coloca a Lígia Dabu, mas também de reconhecimento da família, né? Mas eu não queria esconder o Werner, eu queria também que a história fosse contada a partir do contexto social no qual essa artista vivia, e não a partir da ideia de uma trajetória de uma artista genial, né? Eu queria que ela fosse produto do contexto, ela fosse apresentada como produto do contexto. E assim, isso seria dar às coisas, assim, eu não queria dar às coisas o peso de produto final, eu queria mostrar os processos, né, por trás dessa personagem, por trás da escolha dos temas, por trás das malhas de relação ou a própria malha desse tema. Então, alguns temas foram importantes na construção ou nas escolhas temáticas dela. O feminismo, por exemplo, apareceu de forma impactante, a identidade nacional apareceu de forma impactante. E aí não falar de uma artista genial que produziu objetos incríveis, ainda que eu considere os seus objetos incríveis, era a forma de falar processualmente dessa artista. Aí, para isso, eu tive que assumir o que o Alfred Gell denomina, ou chamou, né, de filistinismo metodológico, que seria assumir uma atitude de indiferença em relação ao valor estético das coisas produzidas por ela. Isso é muito diferente de dizer que eu não tenho admiração pela produção dessa artista, muito pelo contrário, mas significava não deixar que o meu sentimento pessoal fosse usado para criticar ou para estéticos produzidos pelos seus pares na época, né? Então, essas foram as observações mais metodológicas no processo de construção da pesquisa ao longo desses 6 anos. Foram 6 anos, o projeto foi patrocinado em alguma medida pela CAPES, pelo CNPq e pela FAPERJ. Bom, a partir desses pressupostos metodológicos, o livro Ollie, Raça, Classe e Gênero na Invenção de uma Modernidade Rústica fala como é que, através das coisas organizadas e classificadas para doação, porque inicialmente a ideia era doar, ela não saiu totalmente do meu panorama, mas nós estamos vivendo um momento bastante complicado em relação às instituições de guarda, portanto, eu estou deixando isso de lado um pouco. Foi possível perceber como é que uma malha de relações foi formada majoritariamente por imigrantes ou por descendentes de imigrantes, muito se apropriaram das produções de grupos oprimidos na invenção de uma noção de sensibilidade que, ainda que fosse tratada como universal, ela dizia respeito especificamente a consumidores brancos de classe média e média alta. O período que eu analisei foi principalmente a década de 60, mas para chegar na década de 60, eu reconstituí toda a trajetória dessas duas famílias, da trajetória da família do Werner e a trajetória da família da Ollie, passando pela Europa dos pogroms, desde Odessa, que ficava na época na Rússia, hoje fica na Ucrânia, passando pelo nazismo no sul da Alemanha, fronteira com a França, que é onde viviam, respectivamente, o Werner, a Ollie e o Werner, ou nasceram, respectivamente, a Ollie e o Werner. Eu passei pela década de 30 e a chegada dos dois ao Rio de Janeiro, em meio a um governo
e que pouco depois se aliou aos Estados Unidos e começou a perseguir os alemães, chegando até a década de 60, quando o país foi mergulhado numa ditadura militar industrial, na qual alemão, judeu e comunista, que tinha trabalhado com o Brizola e pertencia ao Partido Comunista, tornava a posição desse homem e desse casal, para dizer o mínimo, complicada, né? Esses contextos todos ajudaram a compreender a posição liminar ou ambígua, nos termos da Anne McClintock, desse casal branco de classe média, com boa formação educacional, mas sem muita liberdade de expressão e de movimento dentro da sociedade. A urbanização do Rio de Janeiro ao longo da década de 50 e principalmente o crescimento dos prédios em Ipanema e Copacabana trouxeram uma atmosfera de valorização, ao mesmo tempo, representada pelos eletrodomésticos, pelos carros, pela televisão, mas também pela memória, pela tradição e pelo folclore. Nesse sentido, houve, entre 1947 e 1964, uma série de congressos para discutir o tema do folclore, né? O Luiz Rodolfo Vilhena publicou a tese dele, mostrando como é que esses congressos delinearam um embate entre folcloristas e antropólogos na tentativa de definir o folclore como uma disciplina acadêmica que acabou não acontecendo, e o folclore acabou sendo relegado a um subtema da própria antropologia. Foi nessa década também, a abertura, nessa década de 50, né, mais precisamente 52, a abertura do Museu do Índio, que era um projeto do Darcy Ribeiro, que também tinha projetado o Parque do Xingu. O Ribeiro, assim como o Noel, da malha de relações da Olli e do Werner. O Núteus era um sanitarista, imigrante ucraniano, judeu também, que foi presidente do SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, que depois foi transformado na FUNAI. O Ribeiro foi casado com a Berta Gleiser, romena, imigrante, judia também, naturalizada brasileira. Os dois eram antropólogos, o Ribeiro e a Berta escreveu sobre os adornos plumários indígenas. Eu mencionei a urbanização e a relação do casal com antropólogos indigenistas para falar do impacto que o contexto e da rede de relações também na escolha temática dessa artista, né? E como é que qual o impacto dessas escolhas na construção de uma posteridade por parte do MAN. É possível perceber também que há um processo de formação nos currículos que ficaram dela. A formação dela foi toda feita no MAN ao longo da década de 50, que foi quando o MAN abriu as oficinas artísticas, tinha outro nome, os ateliês de arte, para formação, não só para a formação de artistas, mas para uma formação mais ampla de um público apreciador de arte moderna. Quem trabalha sobre isso é a nossa colega Sabrina Parracho. Ela tem um livro sobre isso, foi a tese de doutorado dela. Mas dá para perceber em outros documentos que a Olli tinha uma formação anterior a essa formação que ela deixa registrada nos currículos, né? Essa formação anterior foi apagada, muito provavelmente porque os cursos anteriores seriam cursos considerados cursos de artesanato ou de corte e costura e não contribuíam para a construção de uma notoriedade e de uma reputação para ela. E aí, portanto, ela provavelmente que tinham relação com esses cursos anteriores e guardou somente aqueles que deixavam o MAN como o lugar de formação dela, né? Esse museu, que fica localizado na chamada Avenida das Nações Unidas, dentro do Parque do Flamengo, representava a própria modernidade, que no Brasil era uma convivência do folclore com a velocidade e o design, né? Com a tecnologia. E aí o design no sentido de design urbano, design de imóveis, design de joias, design gráfico, design de roupas. Porque nessa época a ideia das roupas, o design de moda, foi acionado por esses atores que estavam tentando a institucionalização do design no Brasil como forma de apoio aos outros tipos de design. Mas o design de modas, na verdade, só foi institucionalizado como parte da disciplina ou da formação dos designers nos
universitários na década de 90. E aí a gente pode ver como é que existiam dois grupos específicos e diferentes que defendiam esse processo de institucionalização no design, um a partir da ideia de uma universalidade da técnica e do estilo Bauhaus, e o outro a partir dos regionalismos, ou seja, o folclore era acionado, a produção da cultura popular era acionada como uma forma de dar uma particularidade nacional ou regional para um design que estava se formando, se instituindo no Brasil. A Olli tinha conhecimentos nos dois conjuntos de pessoas, nos dois tipos de designers que se apoiavam nessas dois padrões específicos, né? E uma das formas da gente observar como é que essas duas defesas da cotidiana das pessoas foi ver como é que a decoração de interiores se organizou nesse momento e principalmente a partir do próprio apartamento dessa artista. A Olli realizou a primeira exposição individual dela em 1958 numa galeria de arte da loja de móveis que se chamava Mobília Contemporânea, de propriedade do designer inglês Norman Westwater. Essas lojas de móveis, na época, separavam espaços onde eles faziam exposições dos artistas contemporâneos, né? Então, essas lojas de móveis foram importantes espaços de apresentação de novos estilos. Quem fala sobre isso é a Maria Lúcia Bueno. Em 1960, ela expôs pela primeira vez no MAM do Rio de Janeiro, a convite da Niomar Muniz Sodré, que era diretora do museu, e essa exposição Curitiba, de Belo Horizonte e, finalmente, de Salvador, esse último a convite da Lina Bobardi, que era esposa do Pietro Maria Bardi, diretor do MASP na época, museu que era de propriedade do Gilberto Assis Chateaubriand, que também era dono dos Diários Associados. É importante a gente saber isso porque tinha um processo de divulgação dos artistas que estavam construindo essa modernidade, ou instituindo não só a modernidade, mas esse público apreciador de arte moderna no Brasil também, por parte desses donos de museu. A Niomar Muniz Sodré era casada com um cara que também tinha o Diário da Noite, Diário da Noite no Rio de Janeiro, se não me engano. Então, a participação no mundo da imprensa era muito importante também, né? Esses dois que convidaram a Olli para expor, o Norman Westwater e a Lina Bobardi, representantes, cada um de uma linha do design no Brasil. Um da linha mais Bauhaus internacionalista e ela dessa linha mais regionalista, né? O Bardi, assim como outros profissionais da arte e dos museus, se organizavam para institucionalizar o design como área de atuação e como tendo um ensino formal institucionalizado. Foi assim que surgiu a ESD, a Escola Superior de Desenho Industrial, com alguns profissionais que trabalhavam também no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em 1967, o Karl-Heinz Bergmüller, que foi o organizador da segunda exposição individual da Olli no MAM, em 1969, tinha vindo para o Rio de Janeiro justamente para trabalhar no MAM e instituir o ID, que foi um Instituto de Desenho Industrial, que acabou não indo muito longe. Norman Westwater, a primeira Bienal de Design no Rio de Janeiro, que foi a Bienal Internacional, não lembro o nome, Bienal de Design 68, Desenho Industrial 68. Na época, o design era chamado de Desenho Industrial. A moda, então, ou o design de moda, foi na década de 60 uma das esferas de produção que contribuiu na formação de um discurso de apoio à própria institucionalização do design no Brasil, né? A Olli, isso é importante chamar a atenção, era uma acumuladora, não no sentido patológico, né? Mas no sentido de constituição de coleções de sentido. Tem uma anedota que circula na família, contada muitas e muitas vezes, principalmente pela minha mãe, que ela chegou um dia em casa com um daqueles mastros que tinha enrolado nele uma
ali, como se vende algodão doce, e ela veio com ele fincado, cheio de cataventos. E aí, quando perguntaram para ela, por que você comprou todos esses cataventos? A resposta dela tinha sido, porque um só não faz sentido. E aí eu acho interessante a gente pensar essa ideia na falta de graça da unidade em oposição à graça ou à estética da quantidade, que é o sentido de apelo visual que essas coisas tinham, mas também a percepção de que a quantidade tinha um critério, uma valorização diferente do que a unidade, né? Na organização das coisas dela, então, dá para identificar algumas coleções diferentes, objetos indígenas, objetos pré-colombianos, objetos folclóricos ou da cultura popular, por falta de termos melhores, objetos artísticos de produtores classificados como modernos, dessa que a gente poderia chamar de uma terceira vaga da modernidade, que marca a fronteira entre o moderno e o contemporâneo como estilo no Brasil, né? Coleção de carimbos indianos, coleção de matrizes de estilogravuras de cordel, assim como coleção de folhetos de cordel, muitas coleções de revista, então tinha uma coleção gigantesca de National Geographic, que ia da década de 60 até a década de 80, essa foi doada para o Departamento de Geografia da UFRJ, a coleção de revista da Unesco, uma coleção de uma revista polonesa voltada estritamente para desenhos infantis, muitos livros que não tem como quantificar, porque depois que eu fui morar lá, eu comecei a distribuir esses livros, porque eu achava, em parte, um pecado eles ficarem parados na estante, em segundo, eu não dava conta da quantidade de coisas que tinha em casa, né? Eu acho interessante mencionar na minha última graduação, que foi em licenciatura em artes, a minha primeira graduação foi em design, e aí eu acho interessante mencionar isso para que fique claro a minha relação íntima, não só com o tema, mas também como é que o impacto desses avós teve uma influência grande na minha formação profissional e nas minhas escolhas. E essa primeira pesquisa em 98, que foi defendida em 98, era estritamente sobre a Oli. Eu peguei os currículos dela e reconstituí a trajetória dela a partir desses currículos. Eu estou chamando a atenção disso para mostrar como é que levou muito tempo para que eu percebesse como é que todas as outras coleções poderiam ser tomadas como documentos, construindo, de uma certa forma, um outro panorama sobre essa artista e sobre a própria trajetória dela, né? Então, foi usando, em grande medida, as fotografias do apartamento e as estou esquecendo de passar as imagens. Aqui também é antes da organização, aqui já é a organização, classificação, tudo tombado. Aqui são as fotos... Então, ele vem amanhã falar com você. As fotos desde o começo, do final do século XIX até década de 30. Aqui são alguns exemplos das coleções dela. Aqui já são algumas fotos do apartamento, que é o que eu estou falando. Lá embaixo é o Werner em pé. Isso mostra o apartamento que eles moravam antes de se mudarem para esse apartamento do qual eu estou falando. Essa foto é da década de 40, que é um pouco para mostrar o processo de urbanização. Eles moravam num apartamentinho de 2 andares, que era quase como uma vila, era uma vila, onde se entrava, ali do lado direito, no fundo, tem a porta que dá para a rua, o portão que dá para a rua, se entrava dentro das casas, ali dentro, né? Então, a pesquisa foi feita também, em parte, usando as fotografias desse apartamento. Essas 2 fotos maiores que vocês veem foram fotos que saíram numa revista de decoração, no primeiro número inaugural dessa revista, em que o único apartamento fotografado que tinha essa característica moderna era esse da Oli. Todos os outros tinham papéis de paredes com muito brocados, todos os móveis muito rebuscados, todos estampados, muitas cores misturadas, muitos objetos ocupando todos os espaços, parecia quase mouro, de tanta ocupação. Então, o que eu fui vendo foi a instituição desse processo nas diversas revistas de decoração em que o apartamento dela apareceu, até que a última, na década de 80, o apartamento dela aparecia como um entre outros, em que
mesmo estilo decorativo, que se apropriavam de muita cerâmica, cerâmica não pintada, muita madeira, muitas madeiras nomeadas como madeiras brasileiras, nacionais, né? Então, eu fui observando, através dessas fotografias nas revistas de decoração, o processo de transformação e de ocupação desse espaço e como é que os cômodos desse apartamento foram transformados e passavam cada vez mais a não se encaixar nessa distinção entre público e privado, né? E como é que as coisas acumuladas por ela foram cada vez mais expostas nesse apartamento, de forma a apresentar a própria identidade profissional dela. É importante a gente lembrar que, a partir de 1964, e talvez principalmente a partir de 1968, as residências privadas se tornaram espaços importantes de sociabilidade. Pessoas de esquerda, ou para intelectuais, ou para artistas que iam discutir temas que eram considerados tabus, eram considerados proibidos, né? Algumas das pessoas entrevistadas me disseram que era muito comum você ir a um restaurante e, no meio da conversa, se perceber que as outras mesas estavam olhando incomodadas ou, de forma crítica, censurando o que estava sendo discutido, as pessoas tinham sempre que abaixar a voz. Então, as pessoas eram coibidas de falarem publicamente sobre as coisas, né? Não é à toa que em vários lugares se fala dos encontros que aconteciam em diversos apartamentos, e Ipanema é um lugar sempre citado, para poderem discutir sobre arte, sobre política, sobre um conjunto de questões diferentes, né? Bom, foi então com base nessas coleções e a organização doméstico que eu interpretei a instituição disso que eu chamei de uma sensibilidade de classe média branca, fundada no fazer, no trabalhar com as matérias-primas, as madeiras, os grupos rurais, a apropriação das coisas produzidas pelos grupos indígenas, pelos grupos camponeses. E aí, esses grupos que eram apropriados, eles eram não necessariamente, na verdade, eles não se tornavam consumidores dos produtos finais e nem sequer apareciam como produtores desses produtos que eram feitos a partir disso que a gente usa o termo influência para falar. Tem um livro interessante de uma autora, de uma antropóloga chamada Sally Price, que se chama Arte Primitiva, que ela vai falar desse processo de invisibilização dos grupos oprimidos no mundo artístico, onde são os descobridores desses objetos como objetos dignos de apreciação estética que se tornam efetivamente os seus produtores. Eu deixei de fora da apresentação toda a dimensão, enfim, entrar mais especificamente na dimensão de classe, gênero e raça, mas eu acho que isso pode aparecer nas perguntas, e aí a gente desenvolve. Aqui, só rapidamente, eu vou mostrar, essas são as fotos do apartamento já na década de 80, esse desenho é um desenho que, infelizmente, não está assinado, mas que foi produzido para mostrar, da janela desse apartamento do casal, o processo de urbanização, o surgimento do primeiro edifício alto, todos os outros são mais baixos, o apartamento dela ficava no 8º de família, essa sou eu pelada, sentada no sofá, dentro do apartamento, também então são as fotos que eu fui usando, e isso é o que eu estou chamando da tal da modernidade rústica. Esse é um armário que está aqui hoje na minha casa, que foi construído por um designer de joias, que fazia parte desse circuito, dessa malha de relações dela, e essa ideia da madeira rústica, do próprio trabalho da natureza, aparecendo como um lugar de observação estética e de apreciação por parte desse grupo. Eu acho fácil a gente compreender quando a gente vê as lojas de móveis, as lojas de decoração, com muitas que têm sempre um lugar onde você tem os objetos rústicos como compondo um espaço, né, um estilo próprio de decoração. E esse é o apartamento hoje, infelizmente. Só para eu já começar o novo luto aqui.
Como é que eu saio? Ah, já saí. Oi, Pati. Oi, obrigada. Era isso que eu tinha preparado. Espero que eu não tenha me estendido demais. Nossa, mas foi incrível. Fiquei muito impressionada com esse trabalho incrível de bricolagem, de pesquisa e de junção de toda uma história, que é uma história familiar, mas que você soube fazer uma leitura, eu acho que um pouco no modelo Norbert Elias, né, de fazer essa relação indivíduo e sociedade. Então, sua apresentação foi incrível, porque você fez essa relação da história do casal com todo um processo social, histórico de sua época, e de como eles construíram essa imagem, essa experiência nas artes a partir das suas relações, inclusive com as ciências sociais. Eu acho que foi muito legal essa perspicácia sua de trabalhar isso. O Denis está fazendo a nossa mediação no chat, mas eu queria já, então, parabenizar a sua apresentação e fazer, então, uma primeira colocação. Você disse que não foi possível ainda explorar as dimensões de raça e classe, então eu queria um pouco te pedir para falar um pouco isso, da trajetória da Oli como artista, a partir dessa dimensão mesmo, né? de uma mulher na arte e de como era essa mulher e a recepção de ser mulher nesse momento. Então, esse caminho que ela escolhe da moda é um caminho que era permitido para mulheres, né? Então, acho que um pouco explorar essa dimensão. Uma outra consideração, acho que fundamental aqui, achei importante você explorar essa dimensão da escrita e o quanto foi importante para você uma oficina de escrita. Essa dimensão para os nossos alunos também é algo que é interessante explorar por conta da dificuldade mesmo nossa, né? Todos nós temos dificuldade. E o quanto foi fundamental, ao recuperar toda essa memória, você saber descrever essa memória. Por fim, Paty, fala um pouco de como é que a gente vai ter acesso ao livro, a divulgação do livro, quando que ele vai chegar nas nossas mãos. Fala um pouco do nosso acesso, que eu fiquei louca para ler já o livro. Eu respondo um de cada vez, não, né? Melhor juntar. Isso. Isso que eu ia falar, porque a Miriam se inscreveu, aí eu estou me inscrevendo também, a gente fechou um bloco de 3. Aí agora é a Miriam perguntar. Eu queria, mais uma vez, parabenizar a Paty. Eu fui Miriam, privilegiada. senão a sua voz fica muito ruim. Miriam, a gente não está ouvindo, não. Tá. Eu acho que, de novo, a Oli... Tá. Agora tá. Tá. Eu acho que, de novo, a Oli foi privilegiada na apresentação, né? Mas o que eu queria que você falasse, especialmente sobre essa ideia que é uma modernidade tardia do Brasil, especialmente uma modernidade no design, que apesar disso começar na década de 50, você fala no seu texto, e falou novamente na apresentação, essa questão da década de 80, como isso chega de uma maneira geral, como eles são uma vanguarda em 50, e só a partir da década de 80 a gente começa a ver esses móveis nas lojas. Quando você fala que as revistas na década de 80 ele já era um entre vários, eu lembro, até porque foi nessa época que eu casei, montei casa pela primeira vez, que é um momento em que começa a ter um monte de lojas, né? A Tok Stock é a única que continua até hoje, que era mais famosa, mas tinha a Habitat, tinha a Casaredo, começa a ter um monte de lojas nesse estilo, com o que era considerado uma mobília mais jovem, mais leve, né? Um estilo mais clean, como a gente diria hoje. Então, eu queria ouvir um pouco sobre essa ideia de como é que essa vanguarda vai se massificando e como isso atravessa, né, nesse momento, a questão, né, de como ela, ao mesmo tempo, vai se deslocando. E eu acho que isso que não apareceu muito na sua apresentação, mas no momento em que essas coisas passam para o grande público, ela já está em outra, né? Ela vai continuar sendo vanguarda,
né? Ela não é mais aquela questão da decoração do apartamento, que é diferente de todos, mas eu tive o privilégio de conhecer o apartamento também, na década de 2000, e ele sempre foi muito impactante, né? Então, eu acho que não era mais o impacto dos móveis, que eram inéditos, mas continua sendo impactante. E eu acho interessante a gente pensar também uma ideia de coleção que não é coleção, ou que você não se dá conta que fez coleção. Eu lembro uma vez que alguém chegou aqui em casa, olhou para a minha estante e disse: "Ih, você coleciona presépios". Na realidade, não. Eu fui comprando nas várias viagens. Então, eu acho que isso acontece também, eu acho que isso aparece na obra da Olli. Ela tem coisas que são realmente coleções, mas ela também tem coisas que eram interesses e, por isso, acabam se constituindo, de certa maneira, coleções. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Bom, de novo, eu falo muito, mas eu queria ouvir também um pouco essa ideia da relação, né, da Olli e do Werner. Eu acho que ele, apesar dele não ser artista, dele não deixar os traços, eu acho, tão fortes quanto os dela, ele tem uma influência grande no que ela faz, que fica mais claro no livro, mas que eu acho que não ficou tão claro na apresentação, então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada e desculpa o excesso. Então, eu tinha ficado para essa pergunta agora, mas a Annelise colocou uma pergunta aqui, a gente pode fechar o bloco com ela, eu fico primeiro, do outro bloco a gente já tem dois, eu e mais dois, né? A Annelise coloca assim, acho que seria interessante falar sobre uma pesquisa de 6 anos de duração e a percepção que você vai tendo sobre a própria pesquisa. Será que ela se encerrou? E ela também complementa embaixo. Fiquei pensando sobre o exercício de se colocar afetivamente na escrita e, ao mesmo tempo, relativizar a dimensão estética da obra. É isso, é com você, Patrícia. Ah, são 3? Espera aí, estou só anotando aqui. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, Naná, essa dimensão de raça, classe, gênero, né? Bom, a questão da raça, isso está atravessando o tempo todo, né? A questão da raça, ela vai aparecer, e isso, quem me ajudou muito a pensar sobre isso foi a Anne McClintock, no Cor Imperial, que ela trabalha com a ideia da ambiguidade, né? Como é que diversas categorias de atores se encontram nesse lugar da ambiguidade, em que momento se apresenta como opressor, ou você aparece como opressor, e em alguns momentos você aparece como oprimido. E aí é interessante a gente pensar como a Olli, branca, de classe média, com uma boa formação, mesmo que a formação educativa dela não tenha sido desvendada por nós, porque na pesquisa na Alemanha nós não conseguimos registros, e aí é importante a gente lembrar que teve uma Segunda Guerra que destruiu quase tudo na Alemanha, né? Então não dá muito para a gente saber aonde foi que ela estudou, porque não dá para confiar nos documentos. Ela tinha uma boa formação, com um padrasto, porque aí uma coisa que eu não falei aqui, ela era filha de mãe solteira, o que era um escândalo na época, né? Então ela tem uma dimensão de que ela foi a vergonha da família, porque ela lembrava a mãe o tempo todo da mãe ter ultrapassado os limites morais da época, né? Mas a mãe se casa com um cara que era um engenheiro de som. Ele esteve na época da inauguração do rádio como público, né, como entretenimento na Alemanha. Então ela tinha ela estava num meio de formação educativa, cultural importante, bom, né, assim, com pessoas que tinham formação mesmo que talvez ela não tivesse passado por aí. Então, isso colocava ela, e principalmente pelo fato de ser judia, porque os judeus eles têm essa característica ambígua de, às vezes, serem tomados como brancos, classe média, e às vezes serem tomados como raça. Então, ela estava, ao mesmo tempo, nesse lugar ambíguo, em termos raciais, em que, em alguns lugares, uma das coisas que eu chamo atenção no material observado dela é que chamar atenção para os grupos indígenas, chamar atenção
a partir da fauna e da flora, do popular, do rural, esconde a dimensão judaica, porque tem 3 fotos em toda a coleção, são mais de 2.500 fotografias, tem 3 fotos de uma estrela de Davi, mais nada. Né? Dentre todos os objetos que ficaram da família, tem um quipá do meu avô e mais nada. Então, essa dimensão étnica que aparece com muita clareza na apropriação daquilo que foi constituinte de uma ideia de identidade brasileira, em alguma medida esconde a dimensão dela também, né? E essa dimensão de classe, ela também está relacionada não só à apropriação desses grupos oprimidos, mas também ao fato de que, como imigrante, né, e o Zimmel fala sobre isso muito bem, você está sempre nesse lugar da fronteira, você sempre pode ser descoberto, você sempre pode ser, né? Haja visto o coronavírus que o Trump está lá dizendo que é a culpa chinesa. Então, eu acho que essa dimensão de classe, gênero e raça, ela atravessa o livro como um todo, e é onde eu exploro mais, eu acho que no livro. O acesso ao livro, ele agora em inglês, ele pode ser comprado na Amazon, mas ele vai ser lançado em português. Eu tive um trabalho enorme de convencer a editora de me deixar publicar o que eu escrevi e pesquisei durante 6 anos com o dinheiro do governo. Eu tive que batalhar para que eles permitissem que eu publicasse em português. E eu tenho, então, essa autorização, eu vou começar a procurar a editora. Não acho que vai ser fácil, porque é muito caro publicar no Brasil, né? A oficina de escrita, aliás, o meu NEP Lab na graduação vai ser sobre isso, porque eu resolvi investir nisso. E, na realidade, eu acho que por que eu resolvi fazer o NEP Lab é que eu pensei nisso vocês ontem, porque eu até então não tinha sistematizado isso, apesar de me dar conta ao longo do processo de escrita, o quanto eu queria que o meu coração estivesse nas páginas, o quanto que eu queria que as lágrimas estivessem nas páginas, né? Então, eu acho muito importante quando a gente fala de um tema que nos deixa inseguros, por ser branco pesquisando negros, por ser homem pesquisando mulheres, por ser... Enfim, eu acho importante a gente falar sobre esses incômodos, porque esses incômodos são parte da pesquisa. E também acho importante a gente chamar a atenção de coisas que só aparecem a posteriori, ou seja, que as sensações todas vão acontecendo ao longo da pesquisa, mas a gente só para se dar conta do significado desses sentimentos todos. Às vezes não é nem quando a gente escreve a dissertação, a tese ou o livro, é muito tempo depois, quando vai fazer, quando você já traduziu, já publicou, e aí você vai fazer uma apresentação que você não tem nada a perder, porque aqui posso falar do que eu quiser, e aí, de repente, isso vem como parte do próprio processo de construção. E aí eu entro um pouco na pergunta da Annelise, que é a percepção da própria pesquisa que foi sendo transformada, porque se vocês forem ler a minha monografia de graduação de 98, ela era absolutamente laudatória, porque eu adoro o trabalho da minha avó, eu acho o meu avô sensacional, o cara foi do Partido Comunista na década de 30, peitou os nazistas, foi expulso da escola porque peitou um professor que se tornou ministro do Hitler. Então, assim, o cara era fodão, gente. E isso me dá orgulho. Então, eu precisei desse tempo todo, e não foram 6 anos. Eu precisei de 98 até agora. São 20 anos para poder relativizar esse amor gigantesco por o que esse casal significou. Para me ajudar também a tentar ver, a partir de um outro ponto de vista, a forma de construção dessa produção toda, né? Deixa eu ver o que mais. A pergunta da Annelise, será que a pesquisa está encerrada? Eu não considero ela encerrada, não. Eu estou absolutamente cansada do tema, não quero voltar a ele tão cedo, mas isso foi o que eu falei também em 2000, quando eu entrei no mestrado, e o Luiz Fernando Dias Duarte queria que eu continuasse o tema. Eu falei, agora não. Acabei de terminar uma monografia de graduação e eu preciso de tempo para eu me expandir intelectualmente, afetivamente, estar em um outro momento. Quem sabe a próxima pesquisa, e aí já relacionando aqui a pergunta da Miriam, não possa ser justamente esse processo de massificação da vanguarda e de deslocamento dos sentidos a partir da década
todo esse investimento de 6 anos de organização desse material, eu me ative principalmente à década de 60. Foi o período em que eu mais analisei do livro. Então, eu falo da trajetória deles até chegar na década de 60, mas eu já não falo mais da década de 70, apesar de usar fotografias do apartamento da década de 70 e da década de 80 também. Aí, muito rapidamente sobre essas coleções que não são coleções, né? Como é que o olhar classificatório como coleção, ele é produzido também pelo olhar daqueles que se interessam pela ideia de classificação, de coleção, né? Então, pensar como conjunto as coisas era pensar a partir de um outro sentido do que você vê objetos separados. Então, era parte do meu interesse. Ainda que eu acho que ela construiu muitas das coleções dela, ela não construiu pensando que ela estava produzindo. Você começa a comprar tantas coisas iguais, você está dando um sentido a esse conjunto de coisas. Mas, assim, ela era uma colecionadora. Ela tinha coleções de canetas, por exemplo. Canetas lindas, mas canetas. Era uma acumuladora, né? Talvez, muitas pessoas já interpretaram que isso talvez pudesse ter a ver com a perda que foi ter que ter deixado a Alemanha e vir para o Brasil com quase nada, com um conjunto de fotografias, de coisas, né? Eu vou deixar a importância do Verne para um outro conjunto de perguntas, que aí eu falo um pouco mais sobre ele. Então, agora é minha vez. Eu estou na primeira da segunda rodada, ainda tem Juliana Marques e teve próxima rodada aqui. Enfim, eu me perdi, mas eu vou me encontrar. Eu vi a Marta. A Marta Tchocari está a primeira da terceira rodada. E aí tem a Milena também. Mas eu vou me encontrar aqui. Mas então, Patrícia, tudo bem? Bom te ver, mesmo que seja assim à distância. Para quem não sabe, Patrícia é minha orientadora no doutorado, né? Então vamos fazer um jogo de compadre aqui. Então, Patrícia, eu queria primeiro que você falou de um tema, né? Que já vou adiantando a nossa reunião de orientação de segunda-feira, que eu estou todo embananado. Você já sabe disso já, que é essa coisa eu estou estudando, né, a Carolina Maria Jesus, como, né, eu já falei aqui outras vezes, e é um campo de forte presença, eu diria até que de domínio de mulheres feministas, negras, intelectuais, né? E essa questão de quem você é, né? Não só do que você está falando, mas quem é você que está falando, aparece absolutamente o tempo inteiro, né? E é colocado pelo próprio campo, né? E aí eu percebi num movimento, né, que isso faz com que eu fique o tempo inteiro olhando para mim, para minha trajetória, e aí a gente vai olhando coisas que eu não me atentava, mas eu comecei a perceber, e aí a gente vai fazendo uma releitura da gente mesmo, e como toda leitura e releitura é uma construção, né? É uma ficção, digamos assim, mas aí é que tá, a ficção ela não tá, né? O Ocidente colocou a ficção no campo da mentira, né? E a historiografia, a ciência é a verdade, né? E está tendo um debate mais contemporâneo que está colocando que não, a escrita literária ela muitas vezes alcança aquilo que a ciência, por questões metodológicas, ela não consegue alcançar. Então, são duas perguntas em uma, né? Como que você pensa essa questão do lugar de fala? Como é que foi isso para você no seu processo de pesquisa? Você, logo no início da sua fala, você falou, se colocou a si própria como, até os 19 anos, uma menina branca, protegida de Ipanema, você usou esses termos. Como é que foi isso, assim, trabalhar isso na pesquisa e tudo mais, e essa questão da ficção, da escrita ficcional que você, pelo que eu pesquei da tua fala, você fala muito desse processo de produção escrita, desse contato com o sentimento, né, essa sua trajetória, são seus avós, não são só dois artistas, né, são seus avós, são pessoas com quem você tem muito afeto, então como é que foi essa construção dessa escrita, né, dessa ficcionalidade, né? E aí a próxima é a Juliana Marques. Oi, gente, boa tarde. Oi, Patrícia. É impressionante como você consegue fisgar a atenção. Você foi falando várias referências, eu já achei vídeos e livros e coisas que, enfim. Então, tem essa parte. Obrigada por isso, né, por permitir esse acervo em um curto tempo. E minha pergunta é a seguinte, eu tenho sido, não é nem uma pergunta, um desabafo, não sei.
provocada ao longo desse período todo de pós-graduação com a escrita bonita, né? A escrita bonita não é bem-vinda, a escrita bonita, ela é só bonita. E essa incapacidade de traduzir uma autoridade de escrever de forma bonita dentro da academia. Então, eu queria saber de você, o que você pensa sobre isso, como que você lida com essa não autoridade que a arte em geral, mas no meu caso a literatura ou a pintura tem para dizer, e dizer sobre um texto capaz de disputar teoricamente com a ciência política mais dura ou com o que quer que seja, né? Enfim, é isso. Beijos! Valeu, Ju. A terceira pergunta desse bloco é do Stefano. Contigo, Stefano. Tá aí? Pode falar. Tá, obrigado. Obrigado, Patrícia. Como sempre, esses encontros para mim são iluminantes, né? Então, foi para mim super interessante a parte da lembrança, do lembrar através do meu corpo, lembrar, superar o luto. Então, a minha reflexão é sobre a relação entre seu corpo e o lugar, porque me parece que esse lugar é um corpo. Me parece que esse lugar, além de ter recebido uma subjetividade artística, é um lugar que vai além que natura e cultura, não? É a natura e a cultura que se vai juntando e vai ser um corpo único. Então, o que me interessa é essa sua relação com esse corpo casa, porque me parece que essa casa é potente, né? É potente, e também quando você estava falando, era emocionada, não? É uma casa, estava já falando do outro luto, mostrando essa foto dessa casa que eu lembro vazia totalmente. Então, essa relação entre o corpo do pesquisador, além que os afetos dos avós, e o corpo de uma casa que era um lugar que criava relação entre os artistas, relação fora dentro, dentro fora, olhar para a urbanização do Rio, blá blá blá. Essas coisas me impactou muito, porque é muito, muito forte. É isso. Acho que é tudo, né? Sim. Obrigado. 3, né? Isso, Patrícia. Então, uma vez eu apresentei um trabalho na RBA, eu não lembro exatamente o título, mas era não sei o que lá, como construir uma coisa assim como construção de si. E eu lembro que na época o Edmundo riu na hora da apresentação e falou assim, não é a construção só da Olha, é a construção de você também. Então, na verdade, essa ideia de desconstruir esse meu lugar como menina branca de Ipanema, princesinha protegida, foi importante não só para esse trabalho, mas dentro da própria construção do meu lugar na antropologia, foi importante para mim pensar que lugar era esse que eu tinha, que lugar de fala era esse que eu tinha. Mas isso só é possível se a gente está interessado em desconstruir as opressões. Porque se eu tivesse interessado em me manter como menininha branca e super protegida, eu podia simplesmente dizer que ela estava se apropriando para fazer algo lindo e maravilhoso, que eu acho lindo e maravilhoso, mas sem falar da dimensão de opressão que ela instituía fazendo isso em relação... E aí eu acho que eu respondo um pouco a pergunta da Miriam. Quando eu utilizo o Werner e a trajetória dele para mostrar como é que a trajetória dele tem um impacto importante na vida dela, é para mostrar que tinha uma vontade de subversão do capitalismo, de subversão das opressões, o fato dele ser comunista, o fato dele ter contribuído na própria instituição do PDT, ele era muito amigo do como é que é o nome dele? Tem um hospital, Adão Pereira Nunes e da mulher dele, que foram fundadores do PDT. Então, ele tinha uma inserção na reflexão política acerca, né, eram amigos, e você acha na biblioteca deles livros sobre Leopold Senghor, enfim, uma série de intelectuais que estavam pensando os temas do subdesenvolvimento, da opressão,
negros, isso tudo. Então, é importante para mim também repensar e entender como é que se desconstruir enquanto opressor também passa por a gente estar produzindo não só a crítica ao contexto social, mas compreendendo que a gente é produto do contexto, que eu não teria como fazer essa reflexão em 1998, quando eu produzi a primeira pesquisa sobre ela. Então, eu acho que é importante a gente se desculpar também. A gente precisa se criticar, mas a gente também precisa se desculpar, porque nós não somos individualmente culpados por termos nascido onde a gente nasceu, mas a gente é responsável, sim, por repensar esses lugares onde nós estamos. Então, eu acho que pensar o lugar de fala é um tema super importante para qualquer pesquisa, e não só para uma pesquisa que seja de um homem pensando em mulheres, ou de um homem branco pensando em mulheres negras, ou de uma mulher seja lá o que for, né? Então, eu acho isso importante. Acho que eu já falo aí um pouco da importância do Werner também. Essa ideia da ficção, né? Eu fui experimentando várias estratégias ao longo do caminho para poder responder a essa pergunta que sempre aparecia. Né? Talvez essa seja uma das poucas apresentações em que ela não aparece dessa forma, ou se aparece, ela aparece mais diluída em outras perguntas. Como é fazer uma pesquisa sobre seus avós? Como é que você consegue produzir uma reflexão crítica sobre esses avós? Em algum momento, a estratégia foi transformar esses avós em personagens, e eu só me referia a eles como Ollie e Werner. Eu passei muito tempo, e eu mandava artigos de vez em quando, acho que eu mandei todos os artigos, se eu não me engano, para a minha família, mandava para os meus irmãos. Poucas vezes alguém leu, mas uma das vezes que um dos meus irmãos leu, a pergunta de volta foi: mas cadê o Werner? Cadê o vovô? Cadê os nossos avós? Você fala de Ollie e Werner, mas aonde estão os nossos avós? Então, foram dois movimentos simultâneos, coexistentes, que foram, ao mesmo tempo, o de como é que eu boto as minhas lágrimas na ponta dos meus dedos para escrever sobre esses sentimentos todos, mas como é que eu objetivo essas pessoas para poder construir também personagens que eu possa criticar. Porque eu queria falar do meu amor por essas pessoas, mas eu também queria dizer, olha, mas essas pessoas são humanas. Como pessoas humanas, elas estão inseridas no tempo delas, elas também cometem erros, elas também... E, assim, o que eu acho mais legal é poder olhar agora para eles e pensar que os erros que eles cometeram foram erros de alguém que estava querendo matar 115 milhões de pessoas. Foram erros de pessoas que estavam tentando fazer melhor, tentando construir um mundo melhor. A gente erra, né? E aí eu acho que essas são algumas das estratégias de pensar. E li muita coisa, né? A Marilyn Strathern, se eu não me engano, é que tem um texto sobre ficção. A Nathalie Eynes tem textos sobre a relação entre ficção e escrita acadêmica, escrita científica, que eu acho importante de se usar. Aliás, foi bom lembrar disso, que eu, de repente, vou indicar lá na bibliografia do NEP. Pois é, Juliana, eu estou nesse momento lendo, que eu já deveria ter lido há muito tempo, mas estou lendo pela primeira vez, o livro Truques de Pesquisa do Becker, em que ele vai falar justamente sobre isso. Eu adoro Bourdieu, mas eu odeio ler Bourdieu. Eu odeio com todo fundo, porque eu acho que ele impõe a nós uma tortura que eu não acho que é necessária. Então, eu não acho que escrever bonito, eu nem acho que bonito é a melhor das categorias, não. Eu acho que é pensar como escrever bem. Porque eu acho que Bourdieu escreve mal, né? Não é que ele escreve feio, ele escreve mal. Ele não sabe escrever. Eu acho que você tem que capturar as pessoas pelo prazer também, e não simplesmente porque o tema é importante. Então, eu tenho uma vantagem sobre você, que eu já sou professora, eu já fiz concurso, então eu meio que não estou muito aí para o que as pessoas vão falar, se o meu texto está bem escrito ou se está mal escrito. Eu quero poder reler, porque eu vou reler muitas vezes. E isso é uma das coisas para a gente escrever bem, e isso é uma das coisas que o Becker fala no livro dele. Ninguém escreve bem de primeira. De primeira você coloca as ideias
reler, deixa o texto descansar, reler de novo, reler de novo, reler de novo. Se eu vou ter que reler tantas vezes para poder aprender, para apresentar para uma revista, para uma editora, para um colega ler, ou seja, para o que for, eu quero reler alguma coisa que eu gosto de reler. Então, eu acho que escrever bem, escrever fácil, que não significa superficial, assim como escrever difícil também não significa profundo, é algo que eu quero produzir para mim, porque já que ler é parte da minha profissão, e eu vou fazer grande parte do tempo, é isso que eu vou fazer, eu quero ler direito, eu quero ler alguma coisa que me dê prazer também de ler, né? Não só pelo tema. Então, eu acho que tem isso, né? Então, essa ideia do corpo, Stefano, e eu fui procurar, eu abri o livro em português aqui para poder procurar, mas não achei. Tem um lugar em que eu falo, inclusive, do corpo e do corpo como uma forma de casa, né? E tem um autor, agora eu não vou lembrar quem é, que fala isso também, do corpo como uma forma de casa. O Ingold tem um texto dele, no Estar Vivo, uma parte do livro, em que ele vai falar sobre como é que foi o corpo dele aprender a serrar, porque ele gosta de marcenaria. Então, como é que o corpo dele precisou aprender e a racionalizar esse aprendizado da relação dele com a madeira, da relação dele com o serrote, da relação dele com esse processo. E é essa metáfora que ele vai usar também para poder pensar a relação ou seja, a tentativa de desconstrução da separação entre natureza e cultura, entre cultivo e aprendizado. Quando você tece uma cestaria, que você precisa aprender na conformação da cesta. Então, tem toda uma dimensão do corpo importante aí de ser pensada. Mas eu posso tentar achar outras referências para você. Mas isso não é algo que você aprende ou entende ou define anteriormente ao próprio processo de compreensão de como foi o aprendizado do corpo. É algo que você reflete depois que já vivenciou isso, eu acho. Tem uma pessoa aqui querendo dizer uma coisa. Foi, Patrícia? Foi. Gente, então, agora a próxima é a professora Marta. O João Pedro falou que você já contemplou a pergunta que ele ia fazer, mas se ele quiser fazer também está aberto. E depois a Milena escreveu uma pergunta no chat que eu leio, depois da Marta. Tá? Me dá 2 minutos, Marta. Minha mãe está gesticulando aqui que nem uma louca querendo falar comigo. Deixa eu só ver o que ela quer. Claro. Desculpa, gente. Entrega. Vai lá, Marta. Bom, Pati, primeiro queria te dar assim, os parabéns e, ao mesmo tempo, falar da minha sensação de fruição, assim, enquanto eu te ouvia, né? Quero muito ler o livro, porque eu acho que eu até fiquei muito curiosa, assim, que você lesse um trechinho do teu livro para a gente sentir o texto como você escreveu, né? Mas talvez não dê aqui agora, pode ser em outra ocasião, porque a tua escrita tem ao mesmo tempo, assim, essa leveza da fruição, né? Do prazer da escrita com o coração na ponta dos dedos, né? Que você fala, e algumas vezes, em termos de luto, mas fala em termos de afetividade. E eu pensaria também de intersubjetividade, né? Você pesquisadora, se debruçando sobre a trajetória, que no primeiro momento para mim fica claro que é a sua avó, mas demora um pouco para eu entender que o Werner também é seu avô. Porque parece que em alguns momentos ficou a sensação que ele é o marido da sua avó, né? E aí eu pensei, bom, não vou ser indiscreta de perguntar, então sua avó casou depois com outro homem, que é o Werner, que não é o seu avô. Mas enfim, depois você pode falar um pouco, que eu compreendo também que é o modo como você dá relevo à trajetória dela, né? Ela é uma mulher, uma artista.
E eu queria que você já falou várias coisas assim fantásticas, extremamente interessantes, mas se você quiser comentar alguma coisa, eu fiquei pensando nessa dimensão das memórias individuais, das trajetórias, da trajetória de uma artista e de uma geração de artistas. Lembrando também do Maurice Halbwachs, da memória dos músicos, né? Então a memória dos artistas e das memórias familiares, ou seja, e também estava me lembrando assim do modo como a escrita, na perspectiva do Philippe Lejeune, não sei se você já chegou a trabalhar, né, com esse autor, ele escreve sobre o pacto autobiográfico, que é assim, à medida que a gente conta a história de uma outra pessoa, ou que a pessoa está nos elegendo para contar a sua história, aquele que escuta também engaja nessa relação à sua subjetividade. Né? Então você falou em vários momentos ali sobre o modo como você também está presente na sua subjetividade. E eu fiquei me perguntando assim, se você sente a vontade de falar, né, mais um pouco sobre quais foram as dúvidas, as hesitações, os conflitos eventualmente familiares que possam ter surgido no modo como você se debruçou sobre essas histórias. Né? Assim, o modo como você deu relevo a determinadas questões em detrimento de outras. Enfim, né, se você pode trazer um pouquinho mais para a gente sobre isso. E você falou também sobre, só para dar um eco, né, dessa questão, a sua escrita, ela é ao mesmo tempo densa e bela. Então, acho que foi a Juliana que falava sobre a questão da escrita, né? Só para a gente pensar assim, que talvez a escrita que provoque muito ruído na academia é essa escrita que envolve o afeto, a subjetividade. Né? E aqui você está trazendo que, na verdade, para uma antropóloga é alguma coisa muito cara, que é a importância da subjetividade no processo de pesquisa e também na escrita. Desculpa aí ter me alongado. Eu vou ler aqui a pergunta da Milena, Patrícia, e aí a gente tem mais uma vaga para fazer perguntas, se alguém tiver, porque aí, como o horário já está 4h34 aqui, esse vai ser o último bloco, né? Então, a pergunta da Milena tem uma pergunta. Qual autor usada para trabalhar a ideia da ambiguidade? Cortou aqui, não consegui ouvir. Desde já, obrigada. Parabéns pelo trabalho, eu amei. Essa é a pergunta da Milena, então, sobre a autora que você usa para trabalhar a ideia de ambiguidade. É isso. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. O João Pedro falou que ele pode fazer a pergunta. Então, João Pedro, é contigo e a gente encerra o bloco de 3. Aqui. Não estava conseguindo ligar o microfone. Então, a minha dúvida é a relação partidária, né, que você havia mencionado. Desculpa, cortou. Repete. Assim, é que durante a apresentação você menciona que as reflexões e as propostas estéticas eram muito influenciadas, em alguma medida, pela vinculação partidária do marido, mas você não tinha mencionado que era o partidão. E a minha dúvida era em relação a essa vinculação, porque o partidão teve um papel ali entre os anos 30 e os anos 70 muito importante nos debates estéticos. Inclusive, a minha pesquisa de mestrado é sobre isso, né? De certa forma, que eu estudo o realismo socialista e o início do cinema novo. E o Marcos Napolitano é um historiador que ele faz uma genealogia dos debates estéticos ali entre os anos 40, anos 50, e ele fala da importância dos debates entre folcloristas, modernistas e a esquerda nacional popular, né? E como o PCB influenciou esse debate em várias correntes, né? Ele influenciava tanto os modernistas quanto os folcloristas, quanto a esquerda nacional popular, e havia um combate entre todos eles. E aí o que me chama a atenção é que no cinema novo, muitos dos que reivindicavam a arte nacional popular eram imigrantes, né? O Leon Hirschman era imigrante, era filho de imigrantes, né? E então eu acho que seria interessante abordar um pouco dessa dimensão entre folclore, uma arte
nacional que é proposta por, né, um casal de imigrantes, de certa forma. No caso, principalmente a Oli, né? Que é mais ou menos por aí a minha curiosidade. E excelente exposição, obrigado. Posso responder? Pode. Não sei como é que vocês estão. Posso ler 3 parágrafos só para dar um exemplo aqui? A Marta pediu? Ótimo. Pode? 3 parágrafos, pequenininho. Só um pedacinho do texto, do livro, né? O estímulo em concretizar esse projeto de investigação e de reconstituição das trajetórias desses 2 personagens se deve, em grande parte, a essas coisas e seus efeitos sobre mim e as outras pessoas que passaram pela vida dos protagonistas dessa história ou que tiveram contato Após a morte de Oli, o ateliê da artista no apartamento do casal em Ipanema foi mantido quase inalterado, ainda que Werner, que ali continuou residindo, tenha se desfeito de muitas das obras de arte e coleções que ela acumulou. Após a morte de Werner, o filho e os netos mantiveram a mesma conduta em relação à casa e às coisas que contavam a história do casal. Os 2 morreram nesse apartamento. A última vez que abracei Oli, seu corpo, ainda quente, estava deitado no quarto onde escrevi partes desse livro. Parafraseando Duarte Gomes, o apartamento velou seu corpo. Essa morada foi ao mesmo tempo lugar de criação artística e morte. 2 forças opostas em termos temporais, começo e fim, mas similares em sua relação com a sacralidade. A moradia do casal aparece assim como um templo familiar do qual os objetos são relíquias, que não deveriam ser profanadas. Templo de criação e de finitude, o apartamento é uma entidade. No aniversário do centenário do casal, 3 gerações descendentes se encontraram ali e comentaram o que tinha mudado em termos de estrutura e de objetos, assim como contaram as relações que mantinham com essas coisas, histórias do passado e vontades do presente. O poder de evocação dos objetos, sua insistência na ocupação do espaço e rememoração de tempos e afetos foi o que levou a essa investigação. Se assumirmos a indistinção entre objetos e pessoas proposta pela socióloga Nathalie Enes e pensarmos a noção de pessoa como uma função e não como uma essência, os objetos e seus corpos cumprem a função de pessoa, através da capacidade de suscitar a presença daqueles que um dia os possuíram. Corpos, então, refere-se tanto aos objetos como às pessoas que são rememoradas. Que tempos estão inscritos nesses corpos? Que corpos são esses inscritos no presente? Que circunstâncias fizeram com que chegassem ali? Que circunstâncias? Da Alemanha ao Brasil, do Brasil ao Peru, à Itália, à Grécia, e assim vai. Então, essa é um pedacinho só para dar uma amostra de como eu escrevi. Nem tudo está assim. É importante chamar a atenção para a crítica que a Miriam fez quando ela leu o Copião. Não foi em todos os lugares que eu consegui essa sensibilidade, e muitas vezes eu entro no modo antropóloga, objetiva, e escrevo com muito mais racionalidade do que eu deveria, mas, enfim, foi a forma de conseguir me envolver, mostrar afeto, né? Eu achei que eu tinha mencionado logo no começo que o Werner era meu avô, mas eu acho que a não ênfase no Werner tem a ver com chamar a atenção para a Oli, né? A pergunta do João Pedro é interessante, porque, na realidade, ética, socialismo, o neorrealismo não eram de forma alguma parte do que a Oli estava produzindo, né? Eu acho que a influência estética a partir da vinculação política do marido era muito menos com uma política partidária propriamente dita do que com uma ideologia de superação da opressão. E aí eu acho que é nesse sentido que a preocupação com os operários, com o mundo urbano, com o mundo rural, com o mundo popular urbano, com o mundo rural, com os negros, eu acho que tinha um lugar, e aí nesse sentido eu acho que o Werner foi muito além da sua vinculação com o Partidão, que havia uma relação entre o Werner e a Oli que passava por uma dimensão feminista, muito mais do que
tem aparecido no Partido Comunista ou nos debates comunistas em geral, né? Uma das dimensões da pesquisa foi justamente ir à Alemanha e conversar com pesquisadoras alemãs lá, e uma das reclamações, depois da união das duas Alemanhas, foi que durante a União Soviética as mulheres continuavam sendo maltratadas, ainda que tivessem que trabalhar, e duplamente, né? Então passaram a trabalhar fora e dentro de casa, mas não tinha nenhum espaço para discussão, porque a ideia era a universalidade dos direitos, enfim. Mas entre o casal, a Oli efetivamente, assim, eu tenho cartas que me foram doadas por um casal que se manteve como escrevendo para o Werner, mesmo depois da morte da Oli, e que tem uma carta depois da morte dela, assim, 2 ou 3 anos depois da morte dela, em que ele fala com muito mais pesar do que com rancor na ainda tem muito mais correspondência do que ele. Ela ainda recebe muito mais coisas do que ele. Ele até diz na carta, uma última carta que eu recebi, alguém me mandou um conjunto de lãs, de novelos de lã, pedindo para ela para que ela fizesse nuvens, ou seja, ela ainda produzia sonhos, né? Então, eu acho que tem essa dimensão que é muito mais em que coisas poderiam servir como base para a construção estética do que efetivamente a estética neorrealista que estava sendo produzida na União Soviética. Então, acho que era mais temática do que efetivamente estética. A temática construindo uma estética e não a estética comunista influenciando ela. Acho que era mais isso, João. Acho que Goretti queria fazer uma pergunta. Sim, Goretti agora. Tá. Vou tentar ser mais breve, tá? Eu já conheço um pouco dessa trajetória aí da Patrícia, né? Algumas atividades que ela fez aqui comigo, muito, muito enriquecedora para mim e para meus alunos. E eu vou reduzir um pouco, né? Já se falou bastante aí de todo esse acervo da Oli, né? Dessa construção toda que a Patrícia se coloca aí muito bem. Eu queria fazer uma pergunta assim, muito... Me desculpa, Patrícia, talvez seja um pouco inconveniente até, talvez. Né? Em relação ao apartamento, né? Eu perdi aquela reunião maravilhosa que, infelizmente, se eu soubesse que não ia ter outra oportunidade, eu teria arrumado um jeito de ir já para conhecer tudo aquilo ali. Né? Então, dentro do que até hoje eu tenho visto, tenho ouvido você falar... Eu pensei que a câmera estivesse aberta. O apartamento faz parte de tudo isso. Esse lugar aí de construção de tudo que a Oli fez, né? E agora, com essa notícia aí, com o que aconteceu, eu queria saber qual é o impacto disso, não pessoal, claro, não é isso, mas o impacto em termos do seu trabalho, né? Você vai dar continuidade e tal, mas qual o impacto em relação ao apartamento? Para que ele, infelizmente, não está mais nas suas, digamos, posses. E um beijo. Prazerzão em te ver. A gente fecha com Goretti, tem mais alguém? Tem mais ninguém não, Patrícia. A Goretti é a última. Então, eu tinha esquecido dessa pergunta da Marta. Prazer em falar dos arranca-rabos, Marta. O apartamento é um deles, né? Eu acho que o primeiro arranca-rabo familiar que teve, que não foi arranca-rabo, foi quando, na pesquisa de 98, eu descobri essa história de que a Oli era filha de mãe solteira. Isso não era falado na família. Eu não sabia até então que o tal do Werner Hasenberg, que era o segundo marido da minha bisavó, não era o pai da minha avó, não era o pai da Oli, né? Eu não acho que isso era como é que é? Não acho que isso era escondido, mas simplesmente não se falava sobre isso, né? E aí é interessante, isso eu falo no livro também, que quando eu descobri, ele veio quase porque ele era o Werner Hasenberg. E tinha o Werner Heisenberg, que tinha trabalhado com o Einstein. E aí, quando
descoberta veio logo atrás a notícia de que tinha essa associação entre o Werner Heisenberg e o Werner Heisenberg. E a irmã da minha avó, a Érica, que eu consegui entrevistar aí da última vez que eu fui à Itália, ela diz que havia essa confusão, inclusive que a assinatura dos dois era parecida, o que eu acho interessante, quase como uma forma de compensação de uma família que tinha uma filha que era ilegítima por alguém que tinha, por uma família que tinha um gênio na família, ou quase gênio, né? Enfim, que teve proximidade, tanta proximidade que até a assinatura era parecida com o tal do Werner Heisenberg, que trabalhou junto com Einstein. O outro arranca-rabo, eu acho que é o próprio apartamento, né? Eu saí do apartamento, não foi porque eu quis, a princípio. Hoje eu estou muito feliz de ter saído, porque eu acho que está na hora de eu reconstruir a minha vida. Eu tenho a impressão, e aí quando o copião do livro ficou pronto, eu mandei para a família, e em alguma medida eu chamei a atenção de todo mundo para essa dimensão simbólica do apartamento. E eu não sei exatamente aonde foi que isso machucou os calos da família, mas eu tenho a impressão de que a saída do apartamento tem tudo a ver com a pesquisa. Ter saído do apartamento não vai influenciar em nada, Gorete. Quer dizer, eu até cheguei a cogitar em algum momento da minha vida em fazer uma fundação Olhe, mas sem muita convicção, porque eu acho que isso dá muito trabalho, e eu ficava pensando em outras pessoas que construíram suas vidas a partir da trajetória de pais, mães, avós, e que eu acho muito triste, porque aí a sua identidade está o tempo todo atrelada a essas outras pessoas, e aí dá para a gente citar um monte, Lígia Clark, o João Portinari, tem milhares de pessoas que vão... que acabam se tornando filhos de, netos de, filhas de, e eu não tinha muito essa pretensão, não. Eu continuo com o acervo, essa sim é uma dúvida, se eu vou doar esse acervo, ou quando eu vou doar, ou para onde eu vou doar, mas enquanto esse acervo estiver comigo, e mesmo depois que ele se for, eu digitalizei quase tudo, eu posso continuar produzindo pesquisas sobre isso, se eu quiser, o resto da minha vida, mas certamente a próxima não será sobre isso. E, novamente, eu agradeço, foi um prazer. Obrigada pelas pesquisas, saudade de todo mundo presencial, essa vida de não sair de casa enche o saco. E eu estou doida para voltar à vida presencial novamente.